Beleza. Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí, eu imagino, na tela de vocês, né? Que tem um slidezinho que eu vou utilizar para a aula de hoje, certo? E a aula de hoje vai ser uma continuação do livro de Isaías. A gente falou que a gente ia ver esse livro em 3 lições. A gente viu na semana passada a primeira lição, que foi com a Carol. Ela deu falando sobre Isaías e a aliança. A gente teve aqui, se vocês lembram, quem estava aqui na semana passada, o, o Rafa e a Rosane. E nessa semana a gente vai estar vendo um segundo aspecto do livro de Isaías, que é Isaías e o mediador. Isaías mostrando quem é o mediador e o que é esse mediador, o que ele faz e tudo mais. Então, para começo de conversa, a gente vai buscar entender o que é um mediador. E aí eu já pergunto para vocês, alguém sabe o que é um mediador? É um tipo de personalidade daquele teste lá, brincadeira. É NFP, se eu não me engano, mediador, né? Eu tô brincando, gente. Agora resposta séria. E aí, pessoal, o que vocês acham que é um mediador? Eu quero que vocês respondam. Sei lá, acho que alguém que consegue acalmar, assim, uma situação entre lados, vamos dizer. Uhum, tá certo. Alguém que trabalha numa situação de disputa. A Bia falou, aquele que media. Então, o que é mediar, Bia? Já que você está tão sagaz aí na resposta. O que é mediar? Eu não sabia Mais se alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Bia. É que eu não sabia se estava esperando mesmo a minha resposta, mas. Bem, tipo, acho que um contexto assim em que a gente consegue enxergar o papel do mediador sendo exercido é, sei lá, entre duas pessoas que têm alguma questão, o mesmo problema. E daí tem aquele que vai e media a situação entre as duas pessoas para que elas, sei lá, se reconciliem ou resolvam o problema, algo do tipo. Acho que é assim. Uhum. Ó, pegando a definição do dicionário, mediador é um indivíduo que medeia, agora que eu vi isso daí. Media, né? Eu tô até confuso, mas tudo bem. Qual que é a conjugação certa? Eu tô realmente na dúvida. Mas alguém que intervém, que é responsável por fazer acordos ou pela conciliação entre as partes conflitantes. Quem trabalha como intermediário entre os interessados em finalizar um negócio. E talvez, não tenho certeza, mas talvez vocês já ouviram falar de mediador em alguns contextos. Sempre quando tem aqueles mutirões do SPC para poder tirar o nome sujo das pessoas, talvez a gente escute falar no mediador de dívida, alguém que vai estar ali ajudando, conversando, dialogando com a pessoa que tem a dívida e quem está esperando receber o dinheiro. Ou também em outros. A Bia falou que minha ideia está certa, então eu não estou confuso à toa. Quem também. Outra situação que a gente pode ver o mediador, e que é comum, é quando a gente está tratando da custódia de um filho, por exemplo. Muitas vezes, quando um casal se divorcia ou existe algum outro conflito na família, por algum motivo, às vezes vai ser necessário recorrer a um mediador diante da justiça. Então, a gente vê que o mediador, de certa forma, ele tem um papel legal, no sentido de lei, de trazer duas partes que estão em conflito para uma solução, meio que um advogado. Muitas vezes quem faz isso tem a formação de um advogado, mas é uma pessoa que é responsável por não necessariamente fazer cumprir a vontade de qualquer uma das partes, mas chegar no equilíbrio. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Não é perfeitamente o exemplo de um mediador, mas aconteceu com o meu irmão. A gente morava em São Carlos, num prédio antes da nossa casa atual, e a gente tinha uma conta da NET. E o que aconteceu foi que o rapaz que morava com a gente
pediu para poder trocar a internet, né? E a gente aumentou o plano e também colocou o telefone. Só que a conta anterior da internet vinha no nome do meu irmão e a conta nova não. Então a gente pediu para eles trocarem, eles fizeram a troca do plano e tudo mais, instalaram um telefone, só que eles mandaram uma cobrança do mês seguinte para o meu irmão. Tinha ficado lá uma cobrança, uma pendência. E eles não avisaram, então, tipo, não chegou a conta lá em casa, porque já tinha trocado de plano, mas ainda assim cobraram mais um mês e tinha uma dívida no nome do meu irmão. E aí, tipo, ficou bastante tempo sem ele pagar, porque ele não sabia que ele estava devendo, não tinham mandado por e-mail, não cobraram, não fizeram nada, não chegou a conta lá em casa. E aí, então, quando ele descobriu isso, ele foi e ligou, e, assim, ele tinha uma dívida grande, num certo sentido, né, tipo, não grande, mas era injusta, porque não deveria ser cobrado dele por um serviço que ele não usou, e, por outro lado, a empresa estava querendo receber, então, tipo, foi feito um acordo, ele pagou um valor bem pequeno para poder acertar a dívida. E essa é uma das formas pelas quais um mediador pode agir para poder, tipo, fazer a melhor coisa para os dois lados, não que seja o que os dois lados querem. Tipo, o irmão achava justo não pagar nada e, na verdade, receber alguma coisa, e talvez a empresa queria receber os muitos dinheiros que ela estava querendo lá. E então o mediador ajuda a chegar a esse acordo. Isso. O propósito é que ele seja uma pessoa neutra, uma pessoa imparcial. De certa forma, então, o mediador é isso. Muitas vezes vocês vão ouvir, se futuramente vocês ouvirem falar sobre mediador, é alguém que vai tentar resolver um conflito de uma forma imparcial, como a Rafaela bem lembrou, para poder acabar com aquele conflito. Então, tipo, faz isso daqui, o mediador fala, né, faz isso daqui, e a pessoa vai lá, tipo, em vez de pagar R$ 1 milhão, paga 10 mil, e aí as duas pessoas, os dois lados do conflito se dão satisfeitos. Ok? Então, agora a gente vai, de fato, entrar na história de Isaías. Quando Isaías começou a trabalhar como profeta, começou a agir, né, como profeta, ele estava sempre alertando o povo a respeito do castigo que viria sobre os reinos de Israel e de Judá. Ele estava ali, se vocês lembrarem bem, né, a gente tinha o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como o reino de Israel. Lembra que teve a divisão, né, depois do reinado de Salomão, que era filho de Davi. O reino foi dividido. O reino do norte ficou conhecido como Israel, ou também Efraim. Vocês vão ver esse nome em algumas profecias, porque é o nome da tribo mais importante do reino do norte. E o reino do sul ficou conhecido como reino de Judá, justamente porque das duas tribos que formaram o reino de Judá, Judá era mais forte e era mais proeminente. Então, ficou conhecido como reino de Judá. E aí, Isaías, como a gente tem visto até aqui, ele foi um profeta e o papel dele era denunciar ao povo o pecado deles, as falhas deles, e falar para que eles se arrependessem, para que eles buscassem a Deus e buscassem agir da forma como Deus esperava. A gente se lembrar dos profetas que a gente viu aqui, né? A gente tem sempre em mente a ideia de que Deus não quer simplesmente rituais, Deus não quer sacrifícios, Deus não quer sangue, Deus não quer coisas, práticas que são vazias, mas Ele quer um coração sincero, um coração que é dedicado a Ele, um coração voltado para fazer a vontade dEle e obedecer, não cegamente, mas obedecer por causa dos princípios que a lei dele traz. Então, Isaías, ele age como uma pessoa que estava anunciando a Deus, anunciando o juízo de Deus para os dois reinos, o castigo de Deus que viria tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, se eles continuassem a desobedecer a Deus. E isso me lembra algo que eu já comentei para vocês, um texto que eu gosto bastante, que é o texto de Ezequiel 33. Vou pedir para vocês abrirem, mesmo que o estudo não seja sobre Ezequiel,
A gente vai estudar Ezequiel numa segunda revista, porque nessa revista a gente está vendo só os profetas que viveram antes, ou talvez um pouco durante do exílio. E a gente vai ter outra revista depois, então, para falar dos profetas que vieram depois do exílio, como Ezequiel, Daniel e tudo mais. Mas, enfim, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Ezequiel 33. E Júlia Tique, você pode ler para a gente do versículo 2 até o 9, por favor? Posso? Calma aí que eu tô abrindo. Uhum. Ezequiel 33, de 2 a 9. 33, de 2 a 9. Isso. Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, seu sangue será sobre a cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado a seu povo, se a espada vier e abater uma vida dentre deles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre as casas de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de minha boca e lhes darás aviso de minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho, morrerá este perverso de sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Só para contextualizar, a atalaia era a pessoa que era o vigia, era a pessoa que ficava no alto da muralha da cidade, ou numa torre de vigia, olhando para ver se viria um inimigo atacar a cidade. Então, quando ele via o inimigo, ele tocava a trombeta, e é basicamente esse o contexto desse trecho aqui que a gente leu. Então, eu vou ler aqui os versículos 8 e 9 na NVT, que eu gosto bastante. Diz assim: se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão, e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas eu considerarei você responsável pela morte deles. Se contudo você os advertir para que mudem sua conduta, e eles não fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a vida. Basicamente, se a gente for trazer para a nossa realidade, a gente tem a mensagem do Evangelho. A gente sabe que o inimigo é o pecado, é a morte eterna. E a gente tem conhecimento dessa mensagem. Deus pede para que a gente anuncie essa mensagem. Então, a gente precisa anunciar, a gente precisa cumprir esse propósito, para que a gente não venha a ser culpado por não ter anunciado a palavra de Deus, não ter cumprido o mandamento de Deus, porque isso é uma ordem. Jesus não fala, se você quiser, vai lá e prega o evangelho. Não, ele fala, vá. É uma ordem dele. Então, voltando à nossa lição, né, Isaías cumpriu esse propósito diante de Deus. Ele era uma pessoa que recebeu a voz de Deus, recebeu a palavra de Deus e anunciou essa palavra ao povo de Deus, aos dois reinos, na verdade, né, indicando que eles, se eles não mudassem o seu coração, não mudassem a sua atitude, eles seriam condenados. E uma coisa até menos geral do que isso, se a gente for estudar uma situação que realmente aconteceu durante o ministério de Isaías, a Síria, que era o império lá de Nínive, que a gente ouviu falar de Jonas e Naum, que foram os profetas que profetizaram contra a Síria, era um reino muito cruel, muito maldoso e tudo mais, e esse reino estava avançando e conquistando as terras ao norte de Israel.
a Assíria estava conquistando a Síria. Pode ser confuso, mas esse mapa vai ajudar. Se vocês olharem aqui no meio, tem escrito Síria. Síria é uma região que hoje, inclusive, é o nome de um país. A Síria, com um A antes, é o nome do reino, tá bom? Para vocês não confundirem. Talvez continue confuso, mas um pouco menos. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, assim, o que aconteceu naquela época? O rei da Assíria chegou para poder conquistar Israel, e para se defender, o rei de Israel, que era o reino do norte, fez uma aliança com a Síria, com o povo da região aqui da Síria. Eu vou tentar explicar da forma mais devagar possível para vocês conseguirem entender. Então, esses dois povos aqui estavam combatendo o reino da Síria que estava vindo para dominar. E o rei Acás era o rei de Judá. Só que Isaías advertiu ao rei de Judá que ele não se aliasse com esse povo. Ele não fizesse nenhuma aliança, porque Deus seria o suficiente para poder defender o povo dele. Eles não precisavam fazer alianças, não precisavam confiar em homens. Então, Acás, ele fica apavorado, e se a gente for ler Isaías 7, versículo 2, diz assim: havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então, o rei ficou com muito medo. E, nesse contexto, Deus usa Isaías para lembrar que Deus mesmo tinha prometido que ele ia proteger o seu povo. Então, qual que era a atitude lógica? Isaías chegou, avisou Acás: pô, Acás, você é um rei que está com medo e tudo mais, mas confia em Deus, ele vai proteger vocês. E o que Acás faz? Ele não dá ouvidos ao recado de Isaías, ele não acredita, por algum motivo, que Deus poderia proteger o seu povo, e ele se une ao Império Assírio, o mousezinho aqui passando, gente, para poder não ser dominado por esses povos ao norte aqui, que estavam tentando dominar ele. Só que por conta disso, aí ele arranjou problema pro resto da vida dele, pro resto do reino, porque eles tiveram que pagar impostos pro rei da Assíria e tudo mais, e basicamente isso foi só uma forma deles serem dominados por um bom tempo. Talvez se ele não tivesse feito essa aliança, ele teria ficado de boa, mas ele ficou debaixo da influência do reino assírio, e por conta disso ele sofreu por não ter ouvido a voz de Deus. E um texto que pode nos ajudar a entender ou a saber como agir nessas situações é o texto de Salmo 20, versículo 7. Você pode ler para a gente, Bia? Bia? Acho que ela saiu. Ela falou que talvez ela saísse. Mas, Júlia, você pode ler pra gente? Júlia Borges, Salmo 20, versículo 7. Posso. Peraí, Salmos 20. Vinte e sete. 20, versículo 7. Ah, tá, perdão. Peraí. Eu tô aqui no celular e deu um problema. Tudo bem. 2 segundos. Se você quiser, eu posso ler, que eu já achei aqui, Júlia. Tá, pode ler, porque bugou meu aplicativo. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Exatamente. Então, a gente não pode confiar em pessoas, na força de exércitos
a gente não pode confiar na força de políticos, a gente não pode confiar no conhecimento de cientistas ou no nosso próprio conhecimento. A gente precisa confiar em Deus, que é o Senhor dos Exércitos. Isso foi o que Acaz não fez, e por isso Deus manifestaria juízo contra o reino de Judá, que era o reino do sul. Então, agora, de fato, a gente vai passar para a parte do mediador, buscar conhecer mais sobre quem era esse mediador que a gente está falando tanto. Então, Isaías, ao longo das suas profecias e tudo mais, ele vai falar várias coisas sobre quem seria esse mediador, sobre quem seria a pessoa que restauraria a união entre o povo de Judá e Deus. E ele então vai falar que essa pessoa nasceria de uma virgem, ela seria um descendente de Davi e que representaria a aliança. E vocês já devem estar tendo uma certa noção sobre quem era essa pessoa. E Deus, através disso, através dessas promessas por meio de Isaías, ele estava demonstrando o seu amor e o seu cuidado para com o seu povo. São promessas que a gente vê na Bíblia, e que a gente sabe que Deus faz porque ele cuida do seu povo e ele ama o seu povo. Então, se a gente for abrir a nossa Bíblia em Isaías 42, versículo 6, Vinícius, você pode ler para a gente? Isaías 42, 6. Tá, só um minuto. Consegue ler para a gente? É Isaías o quê? 42, versículo 6. Eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo, Israel, como símbolo de minha aliança com eles, e você será a luz para guiar as nações. Uhum. Em outra versão diz assim: Eu, Senhor, chamei você em justiça e tomarei pela mão. O guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então, Deus promete que ele mandaria esse mediador, promete que ele mandaria alguém para poder estar ligando o povo a Deus. Então, como a gente viu, né, no começo da aula, o mediador é alguém necessário para poder se colocar no meio de um conflito e ajudar a resolver, um conflito entre duas partes. E que conflito a gente pode estar se perguntando? Não, mas que conflito a gente tem com Deus? Toda vez que a gente peca, a gente está fazendo esse conflito com Deus aparecer, surgir. Então, nós somos o povo de Deus, nós temos pecado, a gente tem desagradado a Deus com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir. E Jesus, então, ele vem para poder ser esse mediador, para poder reconciliar nosso coração, reconciliar a nossa mente, reconciliar nós mesmos com Deus. E isso faz parte da promessa de Deus para nós. Então, quando a gente está falando de mediador, desculpa, eu vou ler aqui para poder não ficar confuso. Quando o assunto é o mediador, a vinda e o ministério do Messias, Isaías é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo. De uma forma geral, o livro do Antigo Testamento que tem mais citações no Novo Testamento, se eu não me engano, é Jeremias, dos profetas. Mas Isaías, ele faz várias profecias a respeito de Jesus. Então, a maioria das vezes que a gente vai ler alguma coisa falando sobre Jesus e tudo mais, a gente vai ver que Jesus está ali
basicamente retratado nas profecias de Isaías, porque ele falou muito sobre esse mediador, sobre essa pessoa que reconciliaria o povo com Deus. Então é por isso que muitas pessoas vão chamar Isaías como sendo o evangelho no Antigo Testamento, o evangelho do Antigo Testamento. Então, é até comum, na verdade, a gente ouvir vários trechos de Isaías sendo lidos por ocasião do Natal e da Páscoa, por conta desse caráter da profecia a respeito de Jesus. Se a gente vê, por exemplo, Isaías 7,14, vai dizer assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Esse Emanuel é o mesmo Deus conosco, é o mesmo Jesus que nasceu lá no Novo Testamento. E o nome Emanuel representa, então, a síntese dessa aliança. Se o conciliador é uma pessoa que vai unir Deus ao povo, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ele é tipo o resumo dessa aliança, o resumo dessa união entre Deus e o seu povo. E essa profecia se cumpre em Jesus. A gente pode ter essa certeza. O outro texto que é muito lido é Isaías 9, de 1 a 7. Eu vou ler aqui na revista atualizada, porque talvez vocês conheçam melhor nessa versão. Diz assim, a partir do versículo 2, na verdade. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e exultam quando repartem os despojos. E aí o versículo 6 e 7 também, que são muito conhecidos, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Acredito que vocês já devam ter ouvido esse texto várias vezes, na Páscoa, no Natal e tudo mais, e isso mostra o papel essencial que Isaías teve para poder trazer conforto para o povo. Porque se vocês lembrarem, a essa época, as profecias estavam sendo todas contra o povo de Israel. Eles estavam sendo dominados, a tribo do norte, o reino de Israel, né, já tinha sido dominado, já era escravo dos assírios, e em pouco tempo também o reino do sul, que era o reino de Judá, também se tornaria escravo do reino da Babilônia. Então, depois disso, depois desse período, o povo ia ficar desolado, ele ia ficar perdido. Eles iam achar que não teria mais solução, que Deus tinha desamparado o seu povo. Mas Isaías vem para poder preparar o coração desse povo e dizer, Deus não vai se esquecer de nós. Mesmo que a gente vá para outros lugares, mesmo que a gente seja espalhado pela terra, por causa da condenação merecida do nosso pecado, Deus vai mandar alguém que vai nos unir, vai nos aproximar de novo dele, vai nos trazer para casa, e não necessariamente a casa como sendo a terra prometida, mas a casa é o fato deles estarem ao lado de Deus. E isso mostra que o mediador ali estava sendo anunciado. E em um outro trecho da Bíblia, outro trecho de Isaías, na verdade, né, a gente vai ver Isaías falando de Jesus como sendo um mediador que também era um servo. Ele não era um mediador que achava que ele era o bonzão, o superior, mas ele era servo do seu povo. E é um outro texto também bem conhecido, que é Isaías 53. Então, a gente vai ouvir falar desse servo sofredor, um termo que a gente até ouve bastante. E essa passagem de Isaías 53, esse texto, é a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. E a gente vai ver daqui a pouquinho por quê. A gente vai ver que Jesus ele é apresentado dessa forma. Então, eu vou pedir para vocês deixarem aberto, peguem suas Bíblias já, deixem aberto em Isaías 53.
porque a gente vai ter um trabalho agora de ler vários textos, tá bom? Eu vou lendo esses textos aqui para vocês e eu vou pedindo então para algumas pessoas lerem os textos de Isaías para poder comparar com as profecias que vão se cumprindo. Beleza? Então, o primeiro texto é Filipenses 2:9. Pelo que Deus também... Não, Ah, tá, perdão. eu vou Pode ler o texto, daí eu vou pedir para alguém ler o texto correspondente em Isaías 53, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês deixarem a Bíblia aberta em Isaías 53. Então, vamos lá. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí agora, alguém pode ler, na verdade, Isaías 52:13, um pouquinho antes. Pode ser a Júlia. Borges. Tá. Peraí. Isaías 52:13, né? Isso. Tá. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Exatamente. Então, a gente leu aqui em Filipenses que Deus exaltou a Cristo sobremaneira. Isaías já tinha profetizado que Jesus seria exaltado. Próximo texto é Marcos 15, 17 e 19. E aí eu já vou pedir logo em seguida para Paulinha ler Isaías 52, 14 e o 53, versículo 2. Tá bom? Pode ser, Paulinha? Pode ser. Então, eu vou ler aqui, Marcos, capítulo 15, versículos 17 a 19. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam zombando, salve, rei dos judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Pode ler agora, Paulinho. Isaías 52, 13? 52, 14 e depois o 53, 2. Tá. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Aí qual que é o próximo? 3? 53, 2. 2. Pois o Senhor quis que seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse nossa atenção ou que nos agradasse. Uhum. Então a gente vê que por conta do sofrimento que ele ia receber por causa de nós, ele seria desfigurado. Agora o outro texto, João 12, 37 e 38. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí agora o Júlio vai ler Isaías 53, 4. Beleza. 53, 4, né? Uhum. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Exatamente. Então, nós o rejeitamos, da mesma forma como ele foi rejeitado e ninguém creu, como a gente lê aqui em João 12. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? As pessoas que estavam ali olhando para Jesus não creram nele. Da mesma forma como a gente rejeita ele muitas vezes. Você leu o 53, 4, Júlio? Não, era o 53, 3. Eu pedi, você leu errado, perdão.
Mas você pode ler de novo? Fui eu que me confundi, desculpa. Tá, eu vou ler o 3 então. Isso. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Isso. Obrigado. E agora sim, a gente vai para o próximo, que é Romanos 4:25. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E aí agora Isaías 53:4 diz: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por nossa culpa. Então, Jesus foi entregue por conta das nossas transgressões. E eu acredito que eu não vou ler todos esses textos aqui, mas se vocês quiserem ver, ao longo do capítulo 53, todas essas profecias a respeito de Jesus vão se cumprindo. Ao todo são 12. Então, faz sentido dizer que Jesus era uma pessoa que, de fato, cumpriu a profecia de Isaías a respeito do Messias, que era o servo sofredor. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês de alguma forma. Se a gente for ler o texto de Isaías 53, vai continuar dizendo que ele nos perdoará com o seu sangue. Então, Jesus verteu o sangue dele, por conta disso nós somos perdoados. Ele morreu por nós, ele aceitou voluntariamente o castigo da parte de Deus. Se a gente for comparar, né, com Isaías 53:7, ele fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi calado como uma ovelha para o matadouro. Jesus foi sepultado entre os ricos, se a gente se lembrar daquela história lá, que José de Arimateia, que era um homem rico e influente, pegou o corpo de Jesus para poder sepultar. Jesus justificou o pecado de muitos e ele foi contado entre os transgressores, porque justamente ele foi pregado entre outros dois homicidas, outras duas pessoas que eram criminosos ali. Então, Jesus, de fato, cumpriu toda a profecia, tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. Inclusive, é uma música, né, que eu recomendo para vocês ouvirem aí depois, Isaías 53, que é uma versão cantada desse texto do Projeto Sola, e que vale muito a pena vocês ouvirem, conhecerem e meditarem nela. Tem uma letra muito bonita e que nos faz refletir sobre esse sacrifício de Jesus. Então, já caminhando para o encerramento da nossa aula, que diferença faz estudar isso? Que diferença faz conhecer Isaías? Como isso se aplica na nossa vida nos dias de hoje? Se Isaías estava falando ali sobre a condenação para o reino de Judá, por conta da atitude deles de não crerem em Deus, de não buscarem a Deus, isso já não se cumpriu, sabe? Tipo, Jesus já não veio, a esperança que era para um povo que estava sendo exilado ali já não foi embora, já não aconteceu. Para que isso está na Bíblia e eu tenho que ler hoje? Então, a gente vai entender e vai perceber que sim, isso faz muita diferença para nós, isso tem muita relevância. Por quê? A gente pode se perguntar, para que eu preciso de um mediador? E aí eu vou, então, talvez eu já tenha respondido em partes essa pergunta na aula, mas eu quero ouvir de vocês. Por que vocês acreditam que a gente precisa de um mediador? Por quê? Por qual motivo nós precisamos de um mediador? Olhando assim no ponto de vista, pensando em Jesus mesmo, a gente precisa dele e precisou, e é a única coisa que. Única coisa não. Foi ele que nos reconciliou com Deus, né? Quem nos deu. Agora a gente pode ter livre acesso. Ele foi o mediador. Porque se não fosse por ele de ter tomado o nosso lugar, a gente não teria contato e a gente morreria se não fosse por ele. Então ele tomou nosso lugar, ele foi mediador entre nós e Deus. E além disso, por qual motivo ele foi o mediador? Então, como eu falei no começo da aula, né, o mediador ele é alguém que vai estar ajudando a resolver um conflito de duas partes. Que conflito era esse? Por que a gente precisou do mediador nesse sentido? Para resolver qual conflito? Por causa do pecado.
Exatamente. Nós pecamos e nós desagradamos a Deus com o nosso pecado. Nós descumprimos a sua vontade, nós desrespeitamos a sua santidade, que não consegue estar ao lado do pecado. Então, a gente precisa de alguém que nos reconcilie com Deus, porque pelas nossas próprias forças a gente não consegue se chegar a Ele. Se a gente abrir a nossa Bíblia em Isaías 64, versículo 6, diz assim: estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. A nossa melhor justiça, a coisa mais bonitinha que a gente for fazer para poder agradar a Deus, não passa de trapo. Sabe aquele pano bem velho, assim, que está guardado na despensa para poder, nem sei fazer o quê, está todo rasgado, todo sujo, e tá ali, ele não presta para mais nada, tipo, daqui a pouco você vai ter que jogar ele fora. E se a gente for para pensar, Isaías está comparando esse tipo de coisa, tipo, o pano mais podre que tem, com a melhor coisa que a gente pode fazer. Paulo também vai falar algo bem parecido com isso, dizendo que a nossa justiça, aquilo que a gente quer fazer de bom, a gente não faz por causa do pecado que está dentro de nós. E se a gente faz algo de bom, se a gente faz algo que é justo, isso não vem de nós mesmos. Toda a nossa justiça, tudo aquilo que de bom sai das nossas mãos, vem de Deus. É o próprio Espírito Santo que faz através de nós. Então, a gente não tem por que acreditar que por justiça própria a gente vai agradar a Deus. E Isaías, ele mostra isso, né? Da mesma forma como o povo de Israel estava pecando constantemente, ignorando Deus, nós continuamos a pecar constantemente. E a gente precisa desse mediador, que é Cristo. Isaías, ele então apresenta esse mediador para nós e ele serve ainda hoje para poder apontar para os nossos corações e entender quem é esse Deus e quem é esse Jesus, qual a necessidade dele que a gente tem, qual o motivo pelo qual a gente precisa dele. E a gente, então, precisa entender tudo isso. A gente precisa assimilar esse conhecimento e orar a Deus, pedir mesmo por entendimento, por capacitação, para poder fazer aquilo que é certo, para poder anunciar essa mensagem também. Porque assim como como Isaías, lá no capítulo 6, ele ouve a voz de Deus, e Deus pergunta, quem eu vou enviar para poder falar? Quem eu vou enviar como um servo meu para poder anunciar a minha palavra? E depois de ser purificado, Isaías finalmente consegue dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ele pede para que Deus o envie. Ele pede para que Deus possa fazer dele um anunciador da sua palavra, depois de ter sido capacitado por Deus. E a mesma coisa tem que acontecer com a gente. A gente tem que buscar conhecer a Deus, buscar ser moldado, ser modificado por Ele, que se colocar nas mãos dele para poder nos capacitar, nos preparar, e quando a gente tem esse relacionamento íntimo com Ele, essa proximidade com Ele, a gente vai se tornando mais parecido com Jesus. E aí, então, a gente vai poder afirmar, a gente vai poder chegar para Deus e dizer, Deus, eu estou pronto, me envia, pede qualquer coisa para eu fazer que eu vou fazer, porque eu te obedeço, eu te amo, e eu quero fazer a tua vontade. Então, Jesus, na verdade, ele já deu a missão para a gente, né? Como eu comentei até no começo da aula. Jesus, ele fala para que a gente vá. Ele fala para que a gente fale do evangelho. E a gente precisa ser, assim como também aquele texto que eu citei no começo da aula, de Ezequiel 33. Nós precisamos ser os atalaias, nós precisamos ser os vigias, aquelas pessoas que têm a mensagem nas mãos e que anunciam essa mensagem para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, para que elas possam ser tocadas, ser alcançadas, e através do Espírito Santo reconhecer o seu pecado, reconhecer o juízo de Deus e reconhecer
que a justiça de Deus já foi cumprida na cruz, e assim elas podem, entender no sacrifício de Jesus, ser salvas. E um último texto que eu gostaria de ler, na verdade eu vou pedir para Luísa, você pode ler para a gente, Luísa? 1 Timóteo 2:5. Você consegue ler? Luísa? Qual que é o texto? 1 Timóteo 2:5. Ah, tudo bem. Você consegue ler, Júlia, para nós? Consigo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Exatamente. Então, a gente vê aqui, nesse trecho, nessa lição toda, né? A gente estava falando que Jesus ele vem como mediador para poder nos unir a Deus. E esse texto eu deixei ele para o final justamente para poder dizer que Jesus ele é o único mediador. A Bíblia deixa bem claro que não existe nenhuma outra forma da gente se aproximar de Deus buscando a salvação, assim. Eu costumo até dizer, né, que tem gente que fala, não, todos os caminhos levam a Deus, todas as coisas que você fizer de bom levam a Deus. Na verdade, e vão ter aqueles que vão dizer, não são todos os caminhos que te levam a Deus, é só Jesus que te levam a Deus. Só que eu costumo dizer assim, todos os caminhos vão te levar a Deus, sim. Eles podem até te levar como juízo. Então, você vai receber a pena de Deus. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, você vai chegar até Deus no juízo final, só que ele vai te condenar se você não estiver chegado até ele por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Talvez tenha ficado um pouco confuso, espero que não, mas enfim. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode conciliar, ele é o único que pode resolver o problema do pecado. Não, de novo, não é algo que a gente faça, não é algo que a gente possa fazer, possa pensar, possa conquistar por mérito próprio. Não é se você se autonegar, se isolar num mosteiro como um monge, ou você buscar a meditação e atingir o nirvana, sei lá. Não são essas coisas que vão te aproximar de Deus, é somente Cristo. E a gente tem que entender que é Ele quem nos une a Deus. É no nome dele que a gente ora, inclusive, para poder falar com Deus. Então, que a gente entenda esse papel de Cristo, que a gente entenda a importância que ele tem e que a gente possa, entendendo tudo isso, desejar, assim como Isaías, anunciar esse mediador para as outras pessoas. Ter um porta-voz do Evangelho, ter um atalaia, ter um anunciador, uma pessoa que vai falar de Deus para as pessoas, que vai falar do amor de Deus e assim, expandir o reino de Deus aqui na Terra. Então, que a nossa confiança esteja em Deus, que a nossa confiança esteja em Jesus Cristo e que a gente possa dizer para Ele, eis-me aqui, faz o que o Senhor quer da minha vida, me usa como um instrumento teu, como um servo teu. E é isso, gente, que Deus nos abençoe e esteja sempre falando aos nossos corações através da sua palavra. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Que Deus nos abençoe, então. Eu vou estar orando para a gente encerrar, pode ser? Daí a gente já acaba a aula. Deus, muito obrigado por esse dia, meu Pai. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia a cada dia sobre nossas vidas, meu Deus. Obrigado em especial por essa lição que aqui tivemos, pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Que, assim como Isaías, ó Deus,
a gente entenda esse chamado do Senhor, ó Pai, para poder ter uma vida transformada, ó Deus, para ter essa reconciliação contigo através de Jesus e depois de ter sido reconciliados, que a gente busque anunciar Cristo também com as pessoas que estão ao nosso redor, meu Pai. Seja perto, seja dentro da nossa própria casa, seja para os nossos colegas de escola, seja para as pessoas na nossa cidade, nosso estado, nosso país ou até no mundo inteiro, ó Pai. Só o Senhor sabe os planos, os propósitos, os sonhos que o Senhor tem para nós. Mas que, independente de quais esses planos sejam, ó Deus, que a gente possa simplesmente dizer para o Senhor: eis-me aqui, usa-nos, ó Deus, conforme o Senhor quiser. Que nesse mês que a gente dedica para poder falar sobre missões, ó Pai, mesmo que ele esteja acabando, mais uma vez que a gente renove, Deus, esse propósito, renove esse desejo diante do Senhor, ó Pai, de ser usados como missionários onde quer que a gente esteja, meu Pai. Nos ajude a entender a Tua mensagem, nos ajude a entender a preciosidade da Tua palavra e ver que ela é consistente, ó Pai, ela é verdadeira, aquilo que o Senhor anunciou no Antigo Testamento se cumpre no Novo, ó Pai, se cumpre em Jesus. E que, olhando para tudo isso, a gente se alegra, Pai, de ver a beleza do sacrifício de Cristo, ó Pai, mesmo em meio a tanta dor, mas ver a beleza da promessa de um Deus que se cumpre fielmente, ó Pai, e que a gente também se abrigue nas demais promessas que o Senhor faz a nós, de que o Senhor não nos desampararia, que o Senhor não nos deixaria sem o sustento necessário, meu Pai, e tantas outras promessas, ó Deus, que o Senhor coloca na Tua palavra. Que a gente confie em Ti mais a cada dia. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Jonatas. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Bom domingo. Deus nos abençoe.